Roberta Tolentino, especialista em saúde natural, e esse é mais um Pergunta pra Rô, aquele momento em que eu respondo as suas perguntas, os seus comentários que você sempre deixa aqui nos vídeos do canal. E hoje eu quero falar com vocês de um vídeo recente que eu postei falando sobre a relação da dor no ombro com os sentimentos, qual é a parte emocional relacionada. Eu falei muito da relação com a tristeza, principalmente em casos de dores no ombro assim prolongadas, que não se resolvem, que diminui o movimento do braço, que gera até o chamado congelamento do ombro, tem muita relação com a tristeza. E aí a Fernanda me escreveu assim, ó: interessante, mas sempre ouvi dizer que dor no ombro é raiva. E agora? No que eu acredito? Obrigada. Bom, Fernanda, vou aproveitar e responder. Achei muito legal a tua pergunta, porque isso me dá aqui a oportunidade de dizer o seguinte: toda leitura emocional do corpo ela é baseada na anatomia emocional e também na metafísica. São estudos que entendem o corpo de uma forma mais integral. Corpo, mente e emoção se relacionando e gerando os sintomas, e não isoladamente uma dor física ser simplesmente algo físico. Tem uma relação com o seu conjunto, as coisas que você pensa e sente na maior parte do tempo. Agora, esse estudo, ele é uma relação desse conjunto com probabilidades, traz probabilidades do que pode gerar dor. E eu falo até no vídeo que, relacionando com a medicina chinesa, existe muitas vezes também esse significado da tristeza, porque exatamente aqui no ombro passa um meridiano muito importante, que é o meridiano do pulmão, que é por onde corre o fluxo de energia do órgão pulmão, que tem na medicina chinesa uma relação direta com a tristeza. Então, quando existe um congestionamento desse canal, existe uma possibilidade da pessoa estar vivendo um sentimento mais profundo de tristeza. Agora, isso é uma regra definitiva, é um carimbo? Não. É uma possibilidade, é uma tendência. Na maior parte dos casos, é isso que acontece. Mas pode também ter relação com a raiva, e foi legal a Fernanda ter tocado nesse ponto. Porque às vezes você viu e falou: poxa, eu não me identifiquei, eu não passei naquele período que minha dor começou, eu não estava necessariamente vivendo um processo de tristeza. Mas então reflita se você estava naquele momento vivendo um processo de intensa raiva, algo que mexeu profundamente com você, que você queria socar alguém naquele momento, porque você estava com essa raiva toda dentro de você e não pôde expressá-la. E ao não poder expressá-la, por motivos óbvios, você segurou e também não esvaziou essa raiva de outra maneira, porque às vezes você não pode bater, que é uma forma de esvaziar essa energia intensa da raiva, mas você pode fazer outros exercícios para ir esvaziando, como por exemplo exercícios respiratórios, o exercício do travesseiro também, que você vai e fica batendo no travesseiro até esvaziar, ou vai fazer um exercício, uma atividade física intensa para você suar bastante, liberar e fazendo com o sentimento de liberação dessa raiva. Se você não fez nada disso, pode ser que essa energia tenha ficado realmente concentrada aqui no ombro, aqui no braço, e não foi expressa, então acaba gerando essa dor. Agora, o que a gente percebe é assim: a tristeza, ela é um sentimento e um movimento interno no corpo realmente mais profundo e, consequentemente, mais difícil de superficializar e de exterminar, de desfazer. A raiva, pela sua natureza de ser algo intenso, que não se consegue controlar muito, de ser algo que sobe de repente, ela naturalmente tende a ser mais fácil de ser esvaziada. Como eu disse pra você, um exercício de atividade física intensa, você vai lá na esteira e começa a correr, com essa intenção de liberação, é mais fácil. Agora, a tristeza, ela não te dá essa energia de movimento. Então, eliminá-la é um pouco mais difícil. Então, a chance é que a dor no ombro, que já está há um tempo mais prolongado, já virou assim algo crônico, a tendência é maior que tenha relação com o sentimento de tristeza do que a de raiva, pelo que eu acabei de explicar, que a raiva é algo mais fácil de ser disseminado pela sua própria natureza, diferente da tristeza. Então reflita aí no seu caso o que é que faz mais sentido para você, se é algo mais recente, uma dor mais aguda. Pode ser a relação com a raiva, vamos liberar isso tudo aí com muita atividade física, muito suor ou alguns tipos de terapia especificamente direcionados. E se for relação com a tristeza, precisa entender o sentimento, o que aconteceu naquele momento, como você pode eliminar. E a tristeza especificamente, muitas vezes
mais difícil fazer isso sozinho, então você poder ter a ajuda de um terapeuta que trabalhe dessa forma integrativa, um naturopata, por exemplo, vai ser muito legal, é uma forma de você fazer essas conexões, entender essa relação do corpo e da mente e conseguir trabalhar esse sentimento, muitas vezes até usando o auxílio de alguns óleos essenciais, como por exemplo o alecrim, pode ser um óleo bem interessante para você usar num processo de tristeza, e também fazendo as ressignificações, né, do sentimento, daquilo tudo que você teve que te levou a essa dor. Então, legal, Fernanda, obrigada pela sua pergunta, ajudou a esclarecer e complementar ainda mais esse assunto tão interessante, que é a relação emocional com as dores e, nesse caso específico, dor no ombro. Se você gostou também, tem dúvida, escreve, comenta para mim que quem sabe eu respondo a tua dúvida agora no próximo Pergunta pra Rô.